E agora a gente conversa com o empresário encantadense Rafael Fontana, ele que deve assumir como presidente da Amturvales pela terceira vez. São muitos assuntos relacionados ao turismo aqui no Vale do Taquari, especialmente em se tratando do Trem dos Vales. E os prejuízos causados pela enchente que destruíram a malha ferroviária desse importante ativo turístico aqui do Vale do Taquari. Mas para falar sobre esse e outros assuntos, o Rafael Fontana já está em linha conosco. Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio Independente. Bom dia. Bom dia, Nicolas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Independente. É um prazer estar com vocês. Vamos lá, começando pelo Trem dos Vales, que tivemos esta semana então uma audiência com o vice-governador Gabriel Souza, e é um dos grandes pleitos aí para a retomada do turismo aqui no Vale do Taquari. O que foi possível levar para o governo do estado para que a gente possa buscar então a retomada desses passeios? Bem, Nicolas, o desafio é muito grande, tá, com a questão da ferrovia, por dois motivos, até para esclarecer bem para quem está nos ouvindo. Existe uma situação que ainda está em discussão, em avaliação, que é a concessão. A atual concessionária da ferrovia, que tem essa concessão, vai até 2027. Né? E essa concessão prevê no seu contrato algumas situações que juridicamente estão sendo estudadas e ainda não apresentaram de forma clara uma solução. Então, tem um impasse jurídico aí no meio. De outro lado, os recursos para investimento e recuperação, especialmente desse trecho ferroviário, que faz parte da Ferrovia do Trigo, que está localizado entre os municípios de Mussum e Guaporé, que é onde foi, na nossa região aqui, o principal impacto, né? Então, nós tivemos com o Gabriel, ele estava como governador em exercício. O Gabriel, nós havíamos conversado com ele no mês de dezembro, e ele está muito bem informado sobre toda a malha ferroviária do Rio Grande do Sul e do nosso trecho também. Até porque ele conhece bem a região, ele esteve aqui por vários momentos, ele fez o passeio do Trem dos Vales em 2021, quando era presidente da Assembleia. Então, ele está bem, ele conhece bem todo o nosso projeto aqui. O que nós conversamos com o Gabriel, colocamos aí todo o impacto econômico que o trem representa para a região, como o trem também ele é uma integração dos municípios da região, né? Porque o turista do trem ele não vai só para Mussum e Guaporé, ele circula por toda a região. Então é um impacto regional. E o Gabriel é sabedor desses assuntos todos, entregamos inclusive relatórios para ele nesse sentido. O Gabriel tem uma reunião terça-feira, até a informação que nós temos é que vem o presidente Lula para o Rio Grande do Sul segunda-feira, para a Rio Grande. O Gabriel vai acompanhar o presidente nessa ida e tem uma perspectiva, talvez, que o Gabriel acompanhe depois o presidente no seu retorno a Brasília. E na terça-feira ele tem uma reunião, então, no Ministério dos Transportes, com o ministro, que também é ministro em exercício, que o ministro titular está de férias, para tratar desses assuntos todos. Mas também, Nicolas, para ontem nós tivemos uma reunião online com o Ministério dos Transportes, com a Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário, com a NTT, com a InfraSA. Essa reunião foi uma demanda ainda do ano passado, de uma reunião que teve no final de novembro, onde o Charles, presidente Anturvales, esteve lá em Brasília com os prefeitos da região, tiveram e solicitaram essa reunião. Então, ontem também nós conseguimos nos reunir com eles para entender até onde avançou os estudos do grupo de trabalho e para posicionar também a região nesse sentido. Então, foi uma reunião, ela não foi tão produtiva no sentido de solução, mas ela foi uma reunião para esclarecimento de pontos e também do Ministério, do Governo Federal, deveria ter em torno de umas 15 pessoas participando, né? De várias áreas do governo.
para nós esclarecermos, nós conseguimos mostrar, inclusive por vídeo, né, a questão da região e do que nós estamos falando, porque muitas vezes vai a Brasília, eles olham o macro, né, olham o estado do Rio Grande do Sul, o impacto nas ferrovias do estado, que é o normal do governo olhar isso, e não conseguem pensar, né, selecionar o trecho que nós estamos falando especificamente. Então, ontem nós conseguimos deixar claro isso. Então, tem algumas demandas na sequência para nós avançarmos. Não é uma solução simples, a solução será complexa, mas cada, cada reunião dessas, cada contato, é um avanço mínimo que nós temos nessa situação, que ela é importante para a região, mas ela tem uma complexidade bem significativa. Pois é, Fontana, a gente tem acompanhado já desde o início todas essas movimentações. Falando especificamente então desse trecho que compreende o Trem dos Vales, os 46 quilômetros entre Guaporé e Mussum, quais são os custos estimados para a recuperação e de que forma que estão sendo trabalhadas alternativas para poder viabilizar novamente os passeios? Bem, veja só, esse patrimônio ele é do governo federal, né? Então, esse levantamento ele deve ser feito, né? Deverá ser feito pelo próprio governo, tá? Mas nós nos antecipamos e nós fizemos esse levantamento também do que tem que ser feito. Inclusive, ontem nós expusemos esse levantamento a esse grupo de trabalho. Estava participando o Leonardo, que é o secretário executivo da Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário, porque nós temos isso tudo em vídeo, através de drones, e em fotografias de cada ponto que foi impactado na ferrovia. Os técnicos que vieram de Santa Catarina, que são vinculados à BPF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, eles fizeram um cálculo do que precisa ser feito, baseados em valores do próprio DENIT. Tá? O DENIT tem uma tabela de valores assim para obras e reconstrução e tudo mais. E nós chegamos no valor de 102 milhões de reais. Este é o valor que nós levantamos e entregamos ao Ministério. Bem, como que nós vamos fazer como que nós vamos buscar esses recursos, né? Ontem também foi tema de debate com o governo federal. E aí, sendo bem claro, né, são falas deles, né, o governo ainda não tem uma sinalização de que vai colocar recursos, quanto vai colocar de recursos, né, quanto que ele poderá contribuir com isso. De outro lado, tem o governo do estado, que não é uma obrigação do governo do estado, tem que deixar bem claro isso, né? Porque esse patrimônio não faz parte do governo do estado, do patrimônio do estado. Mas eu tenho notado que tanto o governador Eduardo Leite quanto o vice-governador Gabriel Souza e até o secretário de Turismo Santini, eles têm se demonstrado dispostos a achar uma solução e talvez envolver o Estado nesta solução. Mas isso é tudo uma colocação prévia minha, né? Isso tem que haver uma manifestação oficial do próprio governo sobre isso. Mas eles então essa reunião de terça vai ser bem importante para tomar pé da situação e para que a gente possa avançar. Uma sugestão desse grupo de trabalho do governo federal é que a gente ache uma solução também aqui pela região através do consórcio dos municípios, né? Que é uma possibilidade. O prefeito Tiago Miquelon, que é o prefeito de Vespasiano Correia e o atual presidente do Concisa, estava participando da reunião. Ele precisa avaliar essa situação, né? Porque tem um comprometimento importante do Concisa nesse sentido, então ele precisa avaliar isso tecnicamente, juridicamente, enfim, e com os municípios associados. Então, nós estamos agora
aguardando essa reunião de terça-feira. E também eu tenho mais 2 reuniões na segunda-feira com outras pessoas do governo federal, para nós começarmos a, então, com essa abertura, pelo menos, de estudar uma busca de soluções, de nós alinharmos aí algumas ações nos próximos dias. O que acontece, né? Também tem que ver quem vai compor esses recursos, né? Nós podemos aqui na região, eu já adianto isso, a própria BPF se colocou à disposição para colaborar financeiramente com isso, buscar recursos, ajudar. Então, agora é uma engenharia para organizar essa questão de como nós vamos fazer essa recuperação. Mas é bem importante, Nicolas, nós não podemos chegar lá na ferrovia e mexer em qualquer coisa da ferrovia sem ter uma autorização do governo federal. Isso também é pauta e foi uma reivindicação nossa para que eles estudem logo essa solução. Então, temos que ficar em cima também, cobrando isso. Então, eu quis fazer um apanhado porque é uma situação bem complexa e ela não é tão... Os caminhos não são tão claros ainda, né, de como nós vamos proceder, especialmente porque é um patrimônio do governo federal, ele está concedido para uma empresa, né, até 2027, então tem esse aspecto. Eu mesmo com toda se o município de Mussum, por exemplo, resolver dizer, eu vou limpar os trilhos, vou botar as máquinas no município, ele não pode fazer isso, é uma autorização do governo federal e da concessionária. Então, essas situações todas têm que ser resolvidas também e, por outro lado, também esse arranjo dos recursos para poder investir. Pois é, a gente entende a complexidade porque o grande beneficiado desse trabalho como um todo acaba sendo ainda a população do Vale do Taquari, os empreendedores aqui locais, e aí não depende somente de nós para resolver esse cenário como um todo. Mas, Fontana, explica um pouco melhor como que funcionaria essa ideia de consórcio entre os municípios. Nicolas, eu te confesso que isso foi uma sugestão da reunião de ontem, tá? Então a gente tem que agora conversar sobre isso. Nós colocamos lá na reunião também que não é uma situação tão simples essa, né? Os municípios também estão sobrecarregados, né? Com investimentos e tudo mais. Estão com os municípios do Vale do Taquari estão com demandas muito superiores ao normal dos anos anteriores, né? Em função do que aconteceu na região. Então, tem que ter esse cuidado também nesse sentido. Como foi uma demanda de ontem, né? O prefeito Tiago participou da reunião online, mas estava em viagem também, então nós não chegamos a conversar ainda pessoalmente sobre isso, né? Então ainda é uma sugestão que nós temos que avaliar. Não dá para mim avançar muito mais do que isso, entende? O que eu lamento é que essa reunião nós solicitamos ainda em novembro do ano passado, né? Ela aconteceu quase em final de fevereiro. Então, veja como isso é muito demorado, né? Essas situações aí, quando demanda de um grande número de instituições do governo federal. Não é fácil. Mas tivemos essa reunião, tivemos aí pelo menos algumas diretrizes do que nós vamos fazer nos próximos dias. Bom, Fontana, o presidente Eu, Charles. Pois não. viu, Nicolas, eu gostaria de poder cravar já a solução, tá? Mas ela ainda está em fase de estudos e de avaliações de como é que nós vamos buscar essa solução completa, tá bem? Sim, e a gente entende a cautela também até na criação de expectativas daquilo que de fato é possível de ser feito nesse momento e por isso essa sua cautela ela é importante também nesse momento. Mas você deve estar assumindo agora, então, pela terceira vez, a Amtur Valles, trocando agora o Charles Rossner, ele que é o atual presidente, termina a sua gestão, deve iniciar o seu trabalho. Quais são as expectativas e em que momento está a nossa Amtur Valles aqui na região? Bem, nós estamos ainda conversando, tá? Acho que na quarta-feira a gente deve inscrever aí a, a chapa, né? Nós estamos conversando com os prefeitos, conversando com os associados, né? Com os empreendedores do turismo. Eu te confesso que o nosso nome sugerido era o empresário Jônior de Arroio do Meio,
que é um excelente profissional, um cara dedicado, um empreendedor, tem um empreendimento turístico muito legal aí em Arroio do Meio, que tem um futuro enorme também, tem produtos aí, projetos bem importantes para o turismo da região. Mas o Joner, ele diz que nesse momento aqui fica difícil para ele e que no futuro ele podemos contar com ele. E nós também avaliamos que é um ano bem importante esse ano, Nicolas, para a região, né? Uma retomada importante. Nós fomos bastante impactados em final de 23 e início de 24. E nós precisamos retomar. A gente sabe dos empreendedores que estão aguardando aí uma retomada mais importante do fluxo de turistas. A gente sabe, porque é incrível o que aconteceu conosco, né? A gente estava naquela expectativa da construção do turismo, trabalhamos muitos anos, aí começou a acontecer a partir de 2019 e começaram a aumentar o fluxo de visitantes, de turistas, aí começaram a surgir novos empreendimentos, as pessoas investiram, colocaram seus recursos, a sua dedicação pessoal, familiar nesses empreendimentos, e aí a gente acabou tendo uma retração do fluxo de turistas na região. Isso impacta o negócio do pequeno, especialmente do pequeno empreendedor, né? Que ele depende do dia a dia do seu faturamento. Nós estimamos aí, Nicolas, que em torno de 300 empreendedores são impactados com essa diminuição do fluxo de turistas na região. E nós temos que buscar, foi feito um excelente trabalho pelo Charles, anteriormente pelo Leandro também, todo mundo deu o seu máximo, né? E realmente nós chegamos num patamar bem elevado em termos de governança regional do turismo e também como destino turístico do estado, né? Nós hoje podemos nos considerar aí um dos 3 principais destinos turísticos do estado. Então, agora a régua elevou e nós também precisamos manter essa mesma pegada para 2025 e 2026. E aí eu não posso me furtar de colaborar novamente, de ajudar, né? A gente sabe que é um trabalho voluntário, então quem se dedica a estar à frente da entidade, ele abre mão de uma série de questões particulares, profissionais, e não é fácil a pessoa ficar 2, 4, 6 anos à frente de uma entidade voluntariamente. Então nós temos que ir nos revezando e dando a nossa contribuição. Hoje a Anturvales é uma entidade que está bem estruturada, tecnicamente, seus profissionais, né? Precisa-se, claro, como qualquer instituição, sempre tem que ter avanços, né? Que são necessários, independente, tenho certeza, se o Charles permaneceria, ele faria isso também. Então, nós precisamos avançar enquanto governança, né? Com algumas atividades técnicas, especialmente para os municípios, e outras atividades que nós temos que implementar na região. Mas é um trabalho conjunto, nós estamos conversei ontem mesmo com o Charles sobre isso, sobre quais as estratégias para esse próximo ano, tenho conversado. A gente deve criar um conselho de ex-presidentes também, que é importante, porque eles ajudam com a sua experiência e também com a sua representatividade, ajudam nessa dedicação e tiram um pouco do peso, da carga e da dedicação do presidente, né? Então é uma construção, eu acho que nós estamos no caminho e cada um de nós, né, Nicolas, eu me sinto pertencente a esse projeto e cada sucesso eu vibro e cada fracasso eu me preocupo e também tento achar uma solução para, independente se é da minha atividade direta ou é de um terceiro, de um amigo, de um empreendedor. Então, quando a gente acaba se envolvendo com um projeto desse na região, tudo que acontece nos impacta, né, de forma positiva ou forma negativa. E eu acabo sendo impactado também. Então, é o momento da gente, 2025, de um fortalecimento importante no trade turístico da região. E é isso que nós estamos dedicados aí a juntos, né, construir. Muito bem. Bom, até para contribuir, né, esse ano de 2025 teremos aí grandes eventos. No dia 6 de abril, a inauguração do Cristo. Temos no mês de junho a própria Suinofest aí de Encantado. E assim a gente vai trabalhando para retomar todo o nosso processo aqui envolvendo o turismo no Vale do Taquari. Fontana, obrigado pela tua participação e bom trabalho. Obrigado, Nicolas. Um abraço a todos vocês. Um ótimo final de semana. Que o Cristo Protetor abençoe a todos. Muito bem, Rafael Fontana, ele é empresário de Encantado, deve assumir então agora
pela terceira vez a Amturvales. A eleição vai ser no dia 28 de fevereiro, já na sexta-feira da próxima semana.